Essa paz do Senhor Jesus. Hoje está sendo um sonho para mim. Eu quero ficar acordado para vir. Tem um pastor, assim que eu aprendi a amar, porque Jesus amou primeiro que eu. E o valor que esse homem tem, não dá para explicar com palavras. É um pastor, profeta e apóstolo para as nações. Se ele não sabe, está sabendo agora. Ele sabe. Né? Colômbia, Argentina, espera sempre por ele. Mas sobrou um pouquinho para nós em Bangu. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por trazer nosso pastor João dos Santos aqui. Né? Graça e paz a todos. Nós estamos felizes com a presença de Jesus aqui essa noite. Solte um beijo para ele. Vamos dar mais um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Quando Jesus foi ceiar com seus discípulos, ele falou algo interessante. Ele disse assim: eu desejei muito ceiar com vocês essa ceia. E eu estou tomando as palavras de Jesus para falar nessa noite que eu desejei muito estar aqui com vocês, podendo servir os irmãos. Eu tenho ensinado que os maiores presentes que Deus nos dá são pessoas. A prova é que o maior presente que você já recebeu na história da sua existência é o próprio Cristo. Ele é o maior presente, não tem nenhum presente que se compare a Ele. E nele estão todas as riquezas que nós podemos desfrutar nessa vida e na eternidade. E o Nilo é um presente de Deus para a minha vida. É um amigo que eu amo muito, que a minha casa ama. Nós temos uma aliança. Eu conheci o Nilo já tem alguns anos. Ele estava com o Roy fazendo a tradução. E foi amor à primeira vista, né? A gente depois fez alguns contatos para o Roy na Bahia e ele esteve lá com o Roy. E foi estreitando esse relacionamento. E sempre que eu vinha ao Rio, eu vinha muito ocupado, né? Dessa vez eu estou acompanhando uma equipe de amigos também, de irmãos que são lá da Colômbia. Estamos com 25 colombianos que vêm para o Brasil todos os anos fazer um projeto chamado Overdose, que é um projeto profético de treinamento para a igreja, né? Levando a igreja a entender a importância da funcionalidade dos dons da maneira correta e o equilíbrio nos dons, né? Para que Deus possa ser glorificado na nossa funcionalidade e Ele seja exaltado. Então essa equipe chegou ao Brasil através da minha vida e sempre que eles vêm ao Brasil eu acompanho eles por onde eles vão. E nós chegamos na terça-feira agora no Rio de Janeiro, estivemos no Recreio e amanhã estaremos iniciando lá em Duque de Caxias o Overdose, segundo ano, segunda etapa. A Ive esteve lá conosco ano passado e é um projeto tremendo. Se você tiver a oportunidade de aparecer por lá em um dos dias, você não vai se arrepender, porque é uma dimensão profética muito, muito poderosa. E nesse dia de quinta-feira eu tinha recebido alguns convites. Alguns amigos meus sabiam que eu vinha para cá e me convidaram. Eu nem tinha confirmado ainda com o Nilo. Falei com o Rafael, falei, tentar falar com o Nilo aqui, ver se eu vou para lá na quinta-feira. E aí alguns amigos, você vai pregar aqui? Coisa tal. Eu falei, cara, já estou com compromisso já. Nem tinha confirmado, mas eu já estava na fé, né? Porque eu tinha colocado no meu coração como prioridade estar aqui com vocês essa noite. Amém? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder repartir a palavra, de poder servir os irmãos nessa noite com o ministério que o Senhor tem nos dado e aprender, crescer juntos naquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Amém? Quero que você abra... Está sendo transmitido aí, né? Ao vivo, Rafael? Então você me marca aí para ir lá para a galera que me segue. Nós temos um canal no YouTube, você pode buscar lá Joaldo Almeida. Esse canal, ele é um canal que tem muitas ministrações abençoadoras e também na nossa página do Facebook, a gente sempre está abençoando pessoas por meio das plataformas que hoje a gente tem acesso. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 6. Eu não sou um pregador, né? Eu não sou um pregador, assim, de cara, prega. Não, eu não sou um pregador. Eu entendo que a minha funcionalidade na igreja é carregar uma mensagem. Então, eu não sou aquele cara que prepara esboço, que não sou muito... Respeito quem faz. Mas na minha chamada ministerial, de tempos em tempos, Deus me dá algo para a igreja. E eu entendo que não é para a igreja que eu sou pastor, mas para a igreja do Brasil. Então, a ministração que eu vou fazer para vocês hoje é uma palavra que eu preguei esse ano inteiro. Então, todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho entendido que Deus está falando isso para a igreja nesse tempo, que é algo que Deus está querendo despertar a igreja nesse tempo para entender. Então, não é uma pregação, é um despertar do Senhor para aqueles que são filhos de Deus nesse tempo.
esse tempo que tem sido um dos tempos mais desafiadores da igreja, onde a igreja nunca foi tão necessária como nos nossos dias. E se a igreja não descobrir a importância que ela tem, da maneira certa, ela não vai trazer a resposta que Deus espera dela. Deus espera algo de nós. E quando eu digo que Deus espera, não é que Deus não faria sem nós. Ele poderia fazer qualquer coisa sem nós, mas Ele faz questão de nos incluir nesse projeto que é a igreja. E eu sempre digo que Deus não nos usa por nossa causa, né? Não é por causa de nós, é apesar de nós. Poderia ser qualquer outro, mas Deus escolheu você. Então, a responsabilidade é muito grande. Entender o propósito pelo qual eu estou vivendo a realidade da igreja é muito importante. Porque hoje nós temos uma geração de pessoas que estão perdidas dentro da igreja. E quando eu falo perdidas, não é que elas estão perdidas eternamente, elas vão ser salvas. Mas elas estão perdidas no seu propósito, na sua identidade, naquilo que Deus chamou elas para fazer. E o pior fracasso que existe na vida e na existência de um ser humano é ele ter sucesso fazendo o que Deus não mandou ele fazer. Porque aí quando você cruzar a linha da eternidade, você vai ficar muito decepcionado. Eu digo que vai haver muitas decepções na eternidade. Pessoas que vão descobrir que elas não cumpriram o propósito. E eu não quero viver isso. Por isso, eu tenho procurado levar essa mensagem para a igreja, e é isso que eu quero repartir com vocês nessa noite, amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, as palavras que nós vamos ler estão inclusas no Sermão do Monte, o maior sermão já pregado nessa terra. Eu gosto de falar que Jesus pregou sentado, porque Jesus gostava de pregar sentado por um propósito, né? Quando um mestre na época de Jesus queria ser ouvido por muita gente, ele pregava em pé. Quando ele queria ser ouvido pelos interessados na mensagem, ele pregava sentado. Porque em pé a voz alcançava mais, eles não tinham microfone, não tinham sistema de som. E aí o capítulo 5, versículo 1 diz que Jesus subiu o monte e sentou. E diz que os seus discípulos se aproximaram dele. Então a mensagem foi para aqueles que resolveram se aproximar. Que bom que você está próximo de Jesus nessa noite. Amém? Então, Jesus pregou, e dentro das muitas coisas que Jesus falou sobre oração. Ele falou sobre a oração que nós chamamos de oração modelo, ou oração do Pai Nosso. Eu sempre digo que a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração. A oração do Pai Nosso é o esboço da vida de Jesus. É como se Jesus tivesse pegado tudo que ele acredita em relação a Deus, em relação a si mesmo, e tivesse colocado nas palavras do Pai Nosso. Só que a gente vai ficar só em duas partes hoje, que tem a ver com o assunto que eu quero falar. Versículo 9 do Mateus capítulo 6 diz assim: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar só nessa partezinha hoje. Amém? Um dos maiores erros que a igreja cometeu na sua existência foi associar a palavra igreja à religião. Não tem nenhum erro mais prejudicial ao corpo de Cristo do que essa associação da palavra igreja com algo religioso. Essa associação ela trouxe um prejuízo tão grande ao corpo de Cristo que hoje as divisões que existem por causa dessa associação da palavra igreja à religião. Na boca de Jesus, a palavra igreja nunca esteve associada à religião. Primeiro que Jesus não é autor de nenhuma religião, nem sequer do cristianismo. Jesus não criou o cristianismo, Jesus nunca falou de cristianismo, Jesus nem cristão era. Então, o cristianismo é uma ideia de Jesus, nunca teve no coração de Jesus nenhuma religião. E quem estudou a história da igreja sabe quando surgiu o cristianismo, né? Por Constantino, toda aquela história e por aí vai. E Jesus só falou a palavra igreja 2 vezes. Interessante isso. A primeira que Jesus falou, a primeira vez, foi em Mateus 16. Jesus queria ter uma reunião, um feedback com a sua equipe. Então Jesus faz algo que todo bom líder faz. Jesus separa a sua equipe e leva eles para um lugar onde eles não poderiam ser interrompidos, porque como Jesus era uma pessoa muito popular na sua época, não adiantava. Onde Jesus estava, as pessoas descobriam que ele estava ali, aí quando não dava para entrar pela porta, entrava pelo telhado. Não tinha laje naquela época, né?
senão o Simão quebrava e descia. Então Jesus, quando estava em algum lugar, era inevitável. Alguns textos dizem que Jesus foi descansar e de repente apareceu a multidão. Então a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, a palavra igreja, Mateus 16 diz que Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Que região era essa? A Cesareia era a base do César. Então, em uma cidade que era conhecida como Cesareia, um lugar que se chamava desse jeito, os judeus não iam. Porque a cultura romana era muito forte nesse lugar e o paganismo era muito forte. Então, quem tinha muita religiosidade não entrava na Cesareia. Porque o que você imaginar de ruim tinha lá dentro, promiscuidade, tudo. E Jesus leva justamente seus discípulos para esse lugar de trevas. E aí não tem problema, quando você está com Jesus, você entrou nas trevas, vai ter que brilhar a luz, porque Jesus é a luz, amém? Jesus leva seus discípulos para esse lugar de trevas para ter a reunião das reuniões. Esse foi o encontro dos encontros de Jesus. E lá nesse encontro, você conhece a história, Jesus pergunta quem a multidão diz que ele é, e todo mundo erra, né? Acerta tudo, menos quem ele é. Depois de 3 anos ele pregando, nos ensina isso, que você pode seguir Jesus 3 anos sem saber de fato quem ele é. E depois que Pedro responde pelo Espírito quem é Jesus, aí Jesus fala pela primeira vez a palavra igreja. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira coisa que Jesus fala é que a igreja é dele. Isso é muito interessante. Não é do pastor, não é do apóstolo, não é do irmão, não é do bispo, a igreja é de Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E é interessante porque quando você estuda teologia sistemática, 99% dos teólogos da nossa geração, eles dizem que a palavra que Jesus usou para falar igreja foi eclésia. Eu não acredito nessa possibilidade. Por que não? Deixa eu te explicar. Primeiro que um judeu, quando ele estava entre judeus, ele não falava aramaico. Ele não falava grego, ele falava hebraico. E aquela reunião era uma reunião só de judeus. Jesus estava com os seus discípulos. A palavra eclésia não define o entendimento que Jesus tinha de igreja, de maneira nenhuma. Porque eclésia era a reunião do Senado, eram os chamados para fora, eles saíam da cidade para resolver os problemas da cidade. E era uma instituição democrática. Jesus nunca pensou na igreja como uma democracia. Por isso eu não acredito que Jesus falou eclésia. Eu acredito que a palavra que Jesus usou foi carral, que é a palavra para assembleia. Reunião onde Deus tem a sua voz como autoridade, os seus filhos ouvem e obedecem. Eu acredito que foi essa palavra que Jesus usou, a palavra carral. Carral é muito mais que eclésia, porque na eclésia nós temos a votação, a decisão, toda vez que isso acontece, bezerro de ouro sai, acontece alguma coisa que não é divina. Mas a igreja de Jesus nunca foi democrática, ela sempre foi teocrática, tendo Deus como o pai dessa casa e o Senhor absoluto das nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Então eu acredito que Jesus falou a palavra carral. A segunda vez que Jesus falou a palavra igreja foi em Mateus 18:15. Quando Jesus diz assim: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ele não diz contra o seu parceiro de culto, contra o seu colega, ele diz: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, olha só como Jesus destaca a condição daqueles que estão na igreja. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele, só você. Tenta resolver a questão. Se não conseguir, chama 2 ou 3 testemunhas. E se não conseguir, leva o caso à igreja. Novamente, eu acredito que Jesus usou a palavra carral. A casa do Pai seria a tradução mais correta para carral. Leva até a casa do Pai e lá tenta resolver a situação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa associação da palavra igreja com religião, ela roubou a essência da igreja e o propósito pelo qual a igreja existiu. Jesus nunca falou de religião. De todas as classes de pessoas na época de Jesus, a classe que Jesus mais tinha aversão eram os religiosos. Jesus conseguia se sentar com a prostituta, com o pecador, com a mulher que teve 5 maridos, mas para comer com o religioso, Jesus ia só porque sabia que ia acontecer algo depois que precisava acontecer. E o grande problema disso tudo é que até o cristianismo ele tem várias vertentes, batistas, assembleanos e por aí vai. Cada um com a sua visão doutrinária, cada um com o seu pensamento, mas na cabeça de Jesus isso nunca foi um projeto.
Nunca foi um plano, nunca. E dentro dessa perspectiva, quando Jesus fala para cada um de nós sobre igreja, a ideia dele é de família. Essa é a ideia de Jesus. Se tem uma palavra com a qual a igreja deveria ser associada diretamente, seria família. Até porque o propósito eterno de Deus, segundo Romanos 8:29, é Deus ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso Jesus deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Então, na mensagem de Jesus, a palavra igreja não está associada a um segmento, a um lugar onde a gente vai cultuar. Não está associada a instituição de ritos e práticas. Nunca esteve. Nunca. De maneira nenhuma. E por conta disso, nós temos sofrido muito. Por que temos sofrido? Porque nós precisamos resgatar a verdadeira identidade da igreja. E a verdadeira identidade da igreja é entendermos que somos família. Enquanto a gente não entender isso, nós não iremos ter raízes em lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque é fácil mudar de emprego. É fácil mudar de país. É fácil mudar de bairro, mudar de casa, mas mudar de família é impossível. Se você chega aqui para o seu irmão de sangue e diz, não quero mais ser seu irmão, estou de mal, pode até ficar de mal, mas não dá para negar o DNA. Onde você for, em qualquer lugar do mundo, você vai ter que conviver com essa realidade. Você tem um irmão. E por conta disso, as pessoas não têm conseguido entender o propósito. E a igreja da nossa geração, ela tem se tornado cada dia mais social e menos relacional. Por isso que a palavra-chave para a igreja não é culto. A palavra-chave para a igreja não é dízimo, não é oferta. Tudo isso tem que acontecer. Mas a palavra-chave para a igreja é relacionamento. Aleluia. Essa é a palavra-chave. Aleluia. Não tem algo mais importante no reino de Deus do que relacionamento. Amém. Deus nos salvou para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. E o resultado disso é uma obra que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Quando você entende isso, que relacionamento é o fator mais importante no reino de Deus, você vai entender que relacionamento não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa necessária no desenvolvimento dos projetos de Deus, até porque 90% do destino que Deus tem para você não está com você, está em outra pessoa. Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer. Por isso, uma das maiores estratégias de Satanás é separar, afastar você de pessoas que podem fazer você chegar onde Deus quer te levar e te associar com pessoas que podem atrasar a sua caminhada no reino de Deus. E essa falta de entendimento de relacionamento é justamente porque quando você fala a palavra igreja, a gente não pensa em família. O púlpito de Jesus era a mesa. Jesus não tinha um púlpito como o nosso. As reuniões de Jesus não eram como as nossas. Não era um lugar onde as pessoas iam. Não era. Eles estavam juntos, independente do lugar onde eles tinham que estar. E dentro dessa perspectiva, quando Jesus fala do reino de Deus, que é a mensagem principal de Jesus, esse reino não é um reino com rei e súditos. Esse reino é um reino com rei e filhos. Esse rei desse reino é o nosso Pai. E aí na oração de Jesus, ele nos ensina a orar dizendo, primeiro, Pai Nosso. Já quebrando qualquer estigma de, ele é meu Pai. Não, ele é nosso Pai. Jesus já está dizendo, não é exclusividade sua, não é um privilégio seu, é um direito de todo aquele que entrou pela porta do reino, ser filho de Deus. Então Jesus traz a figura de uma pessoa próxima. Quando nós falamos de paternidade da nossa geração, até para falar de paternidade da nossa geração, a gente tem problema. Porque as pessoas criaram um pensamento da seguinte maneira, eu já ouvi isso muitas vezes, eu não consigo me relacionar com Deus como pai. Eu pergunto, por quê? Porque eu não tive pai. Eu falei, aí é um motivo para se relacionar, que você achou o pai agora. Eu não consigo me relacionar com Deus como pai. Por quê? Porque meu pai foi muito ruim. Eu sempre respondo, seu pai poderia ter sido o melhor pai do mundo, ele não conseguiria te revelar a paternidade de Deus. Porque a revelação da paternidade de Deus é obra exclusiva do Espírito Santo. Então não são as minhas experiências que definem a minha relação com Deus.
É Deus quem me faz entender as minhas experiências, os porquê que elas existiram e porquê que elas aconteceram. Então, quando a gente pega uma carga emocional e coloca ela como argumento para não se relacionar com Deus como Pai, nós não entendemos ainda o Evangelho. Porque o Evangelho é para gente traumatizada mesmo. Sabia? O Evangelho é para gente que não presta mesmo. O Evangelho é para gente que não deu certo. E quando chega no Evangelho, as coisas se ajustam. Porque um dos propósitos principais do Evangelho é trazer equilíbrio à nossa vida. É nos dar sentido à nossa existência. É nos fazer entender o porquê estamos aqui. E aí nós vamos descobrir que o estar aqui não tem a ver com o que aconteceu comigo no passado, tem a ver com o que aconteceu comigo na eternidade. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu ter qualquer experiência negativa de abandono, qualquer sofrimento ou qualquer perda, antes mesmo de eu pensar nele, ele me escolheu. A escolha de Deus não tem a ver porque Deus ficou com dó de você, como essa pessoa está sofrendo, eu preciso entrar na vida dela. Deus não te escolheu porque você sofreu, Ele te escolheu porque Jesus sofreu por você. E esse é o grande segredo do Evangelho. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos descobrir que quando a Bíblia fala de paternidade, e nós estamos sendo contaminados nos nossos dias por uma influência dentro da igreja, onde você ouve mais conceitos psicológicos do que Evangelho dentro da igreja, onde a gente ouve mais neurolinguística, né? PNL dentro da igreja, e treinamentos. Não tenho nada contra isso, faço parte, dou aula em lugares assim, mas eu não posso mesclar o Evangelho com entendimento emocional. O Evangelho não tem a ver com emoção, o Evangelho tem a ver com fé. E se você não se mover pela fé, você vai ter muitos problemas dentro da igreja. Não porque a igreja não presta, é porque você não entendeu a mensagem. A mensagem da fé nos leva a equilibrar nossas emoções. Uma fé que não equilibra as nossas emoções não é fé verdadeira. Por quê? Porque você vai ver, a Bíblia é um livro de homens desajustados. Assassinos que se tornaram grandes líderes, inseguros que se tornaram grandes líderes, homens com problemas piores que os nossos às vezes. A Bíblia é um livro de famílias desordenadas que cumpriram o propósito, mesmo sendo desordenadas. Nenhuma das famílias patriarcais era perfeitinha, nenhuma delas, porque Deus não trabalha com perfeitinhos, até porque eles não existem, né? Deus trabalha com aqueles que resolveram acreditar na palavra de Deus, naquilo que ela fala. E nós esses dias temos tido uma influência muito forte da árvore. Eu tenho dito por onde tenho passado que a gente está apaixonado pela árvore do conhecimento, do bem e do mal, e precisamos voltar a comer da árvore da vida. Precisamos voltar a nos apaixonar pela árvore da vida, porque é ela que nos mantém firme. Nós vivemos uma geração que ama o conhecimento, muita fome da palavra, mas de uma filosofia que tem afastado as pessoas de Deus e tem colocado elas associadas a conceitos emocionais que são tão baratos que quando você ouve as pessoas você fala, será que eu estou vivendo na época errada? Porque quando eu entrei no Evangelho não tinha essas coisas. E a gente precisa restaurar isso, irmãos. Nós precisamos restaurar o entendimento do Evangelho verdadeiro. E o entendimento do Evangelho verdadeiro começa entendendo que a paternidade de Deus não tem nada a ver com as minhas experiências, nada a ver. Pelo contrário, nenhum pai ruim, nenhum pai bom vai definir a minha relação com Deus. A minha relação com Deus é definida pelo conhecimento das Escrituras e a experiência com o Espírito Santo. E quando eu começo a entender isso, eu vou identificando aonde foi que os meus pais erraram, e aí o Evangelho vai convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por isso Jesus começa dizendo, Pai Nosso, dando a entender o seguinte, nesse reino não existe um rei apenas, não existe um Senhor apenas, existe um Pai. O Espírito que está em nós, Romanos 8,14, diz que ele testifica todos os dias dizendo, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você não acredita e ele continua, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, mas eu ainda faço coisa errada, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aquela goteira contínua é o Espírito Santo dizendo, vocês são filhos de Deus. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos descobrir uma coisa muito importante. Eu sou filho desse Pai que está nos céus. Eu tenho algumas responsabilidades por ser filho de Deus. Assim como alguém, às vezes, é responsável por carregar o nome de uma família, e às vezes ela entende isso como obrigação,
eu sempre vejo a minha responsabilidade de carregar o nome de Jesus como privilégio. Muito grande. O maior dos privilégios. E como filhos de Deus, nós temos algumas responsabilidades. Uma delas é santificar o nome do Senhor. E aí ele diz, santificado seja o teu nome. Dentro dessa perspectiva, a gente vai entender algumas verdades, queridos, muito importantes. A igreja não é um lugar de programações. As programações existem, mas a igreja é um lugar de relacionamento. Se a gente não entender isso, a gente vai viver trocando de igreja igual troca de roupa. Por quê? Porque quando acontecer alguma confusão, e aí a gente acha que a igreja, não tem, na igreja não deveria ter confusão. Querido, não tem uma igreja da Bíblia que não tivesse problema. Desde que nasceu, a igreja nasceu com problema. Porque onde tem gente tem problema. O único lugar que você não vai encontrar problema é no cemitério. Ninguém fala mal de ninguém, ninguém tem inveja da cova do outro, a cova dele é mais bonita que a minha. Não existe, porque está todo mundo morto. Então, dentro da igreja vai ter problema. As igrejas da Bíblia, né? É interessante, eu falei sobre isso essa semana, domingo, lá em Barra, uma cidade do interior da Bahia, dizendo que o capítulo exclusivo do amor, 1 Coríntios 13, está destinado à igreja mais problemática da Bíblia, que é a igreja de Corinto. Um dia eu falei da igreja de Corinto, mas não falei que era a igreja de Corinto. Falei, irmãos, eu conheci uma igreja, comecei a falar dos problemas. Falei, quem teria coragem de congregar nessa igreja? Todo mundo está repreendido, em nome de Jesus. Ele disse, mas Jesus estava lá. Você é melhor que Jesus? Jesus estava lá. A carta às 7 igrejas da Ásia é escrita para resolver problema. Escrita para resolver problema. E Jesus está dizendo em todas elas, eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Ele está no meio da igreja, no meio da confusão, no meio do rebelde, no meio da igreja, está Jesus lá. Por quê? Porque Jesus entende o propósito pelo qual a igreja começou. E o propósito é ser família, né? Muito simples você entender isso. Está aqui os filhos do Nilo. Quando vocês eram pequenos, vocês brigavam? Vocês brigavam, discutiam assim? Mas você chegou já a puxar o cabelo dela? Não. Lá na minha casa tinha isso. Minhas irmãs brigavam muito. Minha mãe, né? Então, brigavam. De se pegar. Hoje, quando a gente reúne a família, os meus filhos e os filhos das minhas irmãs, eu sou de uma grande família, de 7 filhos, a gente começa a lembrar das nossas brigas. Sabe o que acontece quando a gente começa a lembrar das nossas brigas? A gente começa a rir. Porque o problema não eram as brigas, sabe qual era o problema? A gente era criança. Quando eu era menino, falava com menino, agia com menino. Depois que eu cresci, se você permanecer crescendo, um dia você vai lembrar das suas confusões na igreja, você vai assistir 2 coisas. Primeiro, vergonha, e depois você vai rir, vai dizer, meu Deus, para que eu fiquei bravo com aquilo, Senhor? Meu Senhor, porque só porque a irmã cantou aquele que eu não gostava, Senhor. Senhor, só porque o pastor falou aquilo que eu não... Meu Deus do céu! Por quê? Porque vai ter confusão, vai ter desentendimento, vai ter desacordo, vai ter concorrência. Enquanto a gente for criança, a gente vai fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. Isso não significa que a gente tem que abandonar a nossa família. O segredo não é sair da família. O segredo é crescer. Se a gente cresce, a gente vai descobrir que o grande problema era nossa falta de conhecimento da palavra. E quando a gente começa a conhecer Deus, irmãos, nossas convicções vão mudando. Nossos valores vão sendo alterados. Aquilo que a gente não dava valor, a gente começa a valorizar, e aquilo que a gente valorizava, a gente começa a ver que não tem tanto valor assim. Algumas coisas são ajustadas no crescimento. E aí Jesus está falando disso, dos relacionamentos dentro da casa de Deus, de vivermos essa realidade, né? E quanto maior a comunidade, quanto maior a igreja, mais difícil é ter relacionamento de verdade. Na nossa igreja, nós priorizamos muitos relacionamentos. Nós completamos agora 3 anos de ministério. E a minha mensagem foi interessante. E eu comecei a mensagem dizendo assim, gente, eu nunca sonhei ser pastor presidente de um ministério. Eu estou na cruz. Nunca foi ideia minha, nem sonho, nem projeto. Mas Deus é interessante, né? Eu estava ouvindo meu amigo Andrés Davi, que é o líder do Overdose, ele é filho de pastores.
Ele disse que não tinha ofensa maior na vida para ele do que alguém chamar ele de filho de pastor. Ou dizer para ele, você vai ser pastor. Ele chegava aí para cima com agressividade quando alguém falava isso. E hoje ele é pastor. Aí ele disse assim, porque Deus tem um senso de humor interessante. Deus conhece o antes, o agora e o depois. É quando você fica irritado, ele falou, quando eu ficava irritado que alguém disse, você vai ser pastor, Deus olhava e fazia. Sabe de nada, inocente, você vai ser sim. Então, quando ele falou, eu lembrei disso, né? Eu nunca quis ser pastor presidente de um ministério, até porque eu nunca sou muito favorável a estar servindo só uma localidade. Minha mentalidade é estar servindo a igreja do Senhor, onde quer que ela esteja. Mas aí Deus nos deu essa incumbência há 3 anos atrás. E quando nós começamos o nosso ministério local, eu falei para os meninos que caminhavam com a gente, né, os nossos filhos espirituais, eu disse assim, olha, durante 3 anos, todos vocês que estão aqui, nós não vamos trabalhar para que a igreja cresça numericamente. Isso não impede você de convidar seu amigo, seu familiar de vir aos cultos, mas nós não teremos nenhum projeto de evangelismo nos próximos 3 anos. Eu quero ficar só com vocês. Nesses 3 anos a gente vai descobrir se a gente se gosta ou se não gosta, a gente vai descobrir se o seu lugar é aqui ou se não é. E aqueles que têm um ministério, nesses 3 anos você não será ungido. Só quando completar 3 anos. Se você entender que você tem uma urgência ministerial, eu te libero. Você vai na bênção e vai receber a unção e vou até lá te abençoar. Mas aqui vai ser 3 anos caminhando juntos. E completou essa etapa agora, a gente levantou 8 pastores, um evangelista, acreditamos na visão dos 5 ministérios. E estabelecemos o fundamento da nossa casa, né? E agora chegou o tempo de crescer, tenho dito isso para eles, chegou o tempo de crescer numericamente agora. Por quê? Porque nós passamos 3 anos incutindo uma visão no coração dos irmãos. O fator mais importante na igreja são os relacionamentos. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pela nossa boa música. Aleluia. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pelo tamanho do templo que a gente teria. Nem pelos nossos programas de TV, nem pela roupa que a gente vestir. Jesus disse que a nossa identidade master, como segmento de Jesus, seria o amor. E o amor é um vínculo relacional. Por isso, o maior nível de relacionamento que existe na Terra é a amizade. A amizade é maior que paternidade, a amizade é maior que casamento. Porque você pode ser pai e não ser amigo. Você pode ser irmão de sangue e não ser amigo. Você pode ser casado e não ser amigo. Por isso a maior declaração de amor da Bíblia é de Deus por nós, como filhos dele. Mas a segunda maior declaração de amor da Bíblia não é de um marido para uma esposa. Não é de um irmão para uma irmã. É de uma nora para uma sogra. Um dos relacionamentos mais desgastados que existe. Não é esse? E a gente tem ensinado, né? Se você não honra a sua sogra, você está cuspindo no vento que gerou a pessoa da sua aliança. Então toma cuidado. Porque se Ruth tivesse agido errado, tinha perdido a bênção. Mas é a maior declaração de amor. Teu Deus será meu Deus, teu povo será. Onde você morreu, eu vou. Onde você deitar, eu deito. Onde você comer, eu como. Eu estou contigo, não abro. Como diz no Rio, estou fechado contigo. Fechamento de Noemi. E dentro dessas verdades, a gente entende o seguinte, que quando nós escolhemos caminhar juntos, e essa é a grande questão, porque a paternidade biológica você não escolhe. Você não escolheu quem ia ser seu pai. Você nasceu dele e pronto. Mas a paternidade espiritual, quem escolhe é você. A adoção tem sentido inverso no reino de Deus, como tudo. No reino natural, o pai que quer adotar, ele adota, ele que escolhe o filho. O filho não tem opinião, ele é pequenininho. Mas no reino espiritual, a adoção é inversa, é o filho que escolhe o pai. Eu escolhi você para ser meu pai. O meu pai espiritual se chama Joselito Aragão Novaes, eu caminho com ele há 15 anos. Eu sempre falo que se ele não fosse meu pai, seria o Roy. E o Roy o conheceu, o Roy entendeu porque eu digo isso. Porque eles são muito idênticos. Eu costumo dizer que o homem mais parecido com Jesus que eu conheço na terra é o meu pastor. Não conheço ninguém tão parecido com Jesus como ele. Só que quando eu escolhi ele para caminhar com ele, nesses 15 anos, a gente já teve várias oportunidades de não estar mais juntos. Por propostas que eu recebo, eu sou uma pessoa que viaja muito, por situações que aconteceram, muitas delas interessantes
Eu me lembro a primeira vez que a nossa aliança foi testada, e eu digo, toda aliança verdadeira é testada. Ela é testada pelas propostas, ela é testada pela afronta, ela é testada pela ofensa, ela é testada. E a primeira foi uma proposta que eu recebi de um pastor para ganhar muito dinheiro indo para a igreja dele. E aí quando eu fui falar com meu pai, e aí meu pastor, ele disse, meu filho, você é livre. Você quer ir? Pode ir. Fiquei olhando para ele assim, como que diz assim, poxa, ele não vai nem pedir para eu ficar? Na época, né, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha entendido. Eu queria que ele falasse, não, meu filho, não vai. Mas nem isso ele falou. Ele disse, meu filho, você entende que é de Deus? Então vai. Isso me deixou intrigado. Como eu sou uma pessoa que pensa muito, eu fui para casa com a pulga atrás da orelha. Disse, por que ele não pediu para eu ficar? Passou uns dias, eu voltei e perguntei, posso falar de novo com o senhor? Ele pode. Por que o senhor não pediu para eu ficar? Esse eu não peço para ninguém ficar. Porque foi você que escolheu caminhar comigo. Da mesma maneira que eu te dei liberdade para escolher vir, eu te dou liberdade para escolher ir. Aí ele me disse assim, sabe por que o pastor foi atrás da centésima, mas o pai não foi atrás do filho? Porque a centésima se perdeu e o filho escolheu sair de casa. Se você se perdesse, meu filho, eu ia atrás de você. Onde você estivesse. Mas você está escolhendo sair de casa. Então, se o pai da parábola não fez nada, eu que vou fazer? Vai na benção. Eu disse, não vou nada. Não vou. Vou mais não. Vou ficar aqui, é meu lugar. E naquele dia eu aprendi um princípio, queridos. Quando você escolhe seu pai, vai aparecer gente melhor que ele. Vai aparecer gente mais capaz, vai aparecer gente mais talentosa, mas pode aparecer alguém que não te ame tanto quanto ele te ama. Um pai espiritual não é escolhido pelas capacitações que ele tem. Um pai espiritual é escolhido pelo coração que ele tem. Se ele tem um coração, segundo o coração de Deus, esse homem pode não ser um bom pregador, mas ele vai te amar como ninguém te amou. Esse homem pode não ser alguém tão talentoso como os pregadores que se admira do YouTube, da internet, mas ele vai ser a pessoa que na hora que a sua dor chegar, ele vai estar lá com você. E a gente vive uma geração dentro da igreja que não sabe o valor da paternidade, nem de Deus, nem dos pais espirituais, nem dos pais biológicos. Esse espírito de orfandade tem reinado na igreja. Uma orfandade que começa desde o momento em que eu começo a admirar pessoas de longe e desprezar pessoas de perto. Então, quando eu entendi esse princípio de paternidade, eu fui entender justamente porque o reino de Deus é família. É a casa do Pai. É o entendimento de que nessa casa do Pai, nós vamos ter conflitos entre nós, entre os irmãos. Vai ter sim. Até porque nem todo mundo está no mesmo nível espiritual. E aí é onde entra a sabedoria da Bíblia. Para que os mais fortes sejam pacientes com os mais fracos. Para que a gente leve as cargas uns dos outros. Para que a gente suporte a fraqueza do irmão. A gente não quer suportar, a gente não quer caminhar mais uma milha. Porque nós vivemos uma geração que tem duas palavras que se tornaram culturais: estresse e depressão. Qualquer coisa a pessoa, estou estressado. Não sei o que é isso, estresse. Mas existe. Quando? Quando a gente supervaloriza as coisas. E a ideia de Deus é que a gente entenda que vai ter conflitos na igreja, que a gente vai ter dificuldade, que a gente não vai concordar com tudo que acontece. Eu não vou ficar aqui não, porque eu não estou me sentindo bem mais. Irmão, não tem um lugar que você se sinta bem não. Primeiro porque você não tem como se sentir bem 100% na terra. O único lugar que você vai se sentir 100% bem é quando você passar dessa para melhor. Aí pronto, olha que descanso. Meu pastor falou algo interessante. Ele disse, quando a gente se converteu, a gente disse assim, né? Se eu soubesse que ser crente era tão bom, eu tinha me convertido, ó. Alguém aqui falou isso? Ou só eu? Aí ele disse, quando a gente cruzar a linha da eternidade, a gente vai dizer, moço, se eu soubesse que morrer era tão bom,
Para que eu tinha ficado tanto tempo na terra, eu tinha morrido, era logo. E verdade, porque a gente tem medo da morte, mas se você morrer no Senhor, irmão, nossa, não conheço ninguém que teve experiência de ressurreição que ficou feliz por voltar. Não conheço ninguém. Por quê? Porque o lugar onde vai haver plena felicidade, plena justiça, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, é na eternidade. Aqui, o nosso desafio aqui, não é estar bem, é crescer. É crescer na fé, é crescer no amor, é crescer nos nossos relacionamentos de uma maneira que Deus seja glorificado nas nossas ações e nas nossas reações. E aí, para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso entender é o que Jesus disse aqui no versículo 10, venha o teu reino. Quando a gente fala disso aqui, até isso aqui a gente bota no meio da religião, venha o teu reino, é uma coisa religiosa. Mas aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, Deus não pode estabelecer a vontade dele onde ele não governa. Deus não pode estabelecer a vontade dele onde ele não governa. Por isso que ele diz, venha o teu reino, e depois então ele diz, seja feita a tua vontade. O que Jesus está dizendo aqui? Se Deus não governar a sua vida, a vontade dele não vai ser feita. A gente acredita que tudo que acontece na terra é vontade de Deus, né? Você já deve ter ouvido isso. Morreu porque foi da vontade de Deus. Mentira, nem todo mundo que morre, morre da vontade de Deus, não. Não, a gente só morre no dia certo. Mentira também. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você pode prolongar seus dias e que você pode abreviar. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, e então se prolongarão. Então já está dizendo que você vai viver mais do que viver. E Provérbios capítulo 11 diz que os dias do ímpio são abreviados. Então tem esse negócio de que, por quê? Porque a vontade de Deus não é mais absoluta na terra, desde que o homem caiu. Não é. Hoje existem 3 vontades operantes, a de Deus, a do homem e a do diabo. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos viver a vontade dele. Mas para viver a vontade de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer, eu preciso aceitar o governo de Deus sobre meus ombros. Jesus aceitou, quando a Bíblia diz que o principado estava sobre os seus ombros, está dizendo, a autoridade de Deus estava sobre as costas dele. Isso não lhe dava poder para operar, isso lhe dava poder para ser filho. Porque o poder de Deus na minha vida não é para realizar milagres, não é para pregar, o poder de Deus na minha vida não é para me capacitar, o poder de Deus na minha vida é para me relacionar com Ele. Por isso a maior lição que eu tenho aprendido nesses últimos dias, quinta-feira na nossa comunidade a gente fala de fé, hoje, quinta-feira. E eu tenho ensinado para os nossos filhos espirituais que o maior propósito da fé não é nos tornar vitoriosos. Você já foi feito mais que vencedor em Cristo Jesus. O maior propósito da fé está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. E aí tem uma palavra aí que é a palavra-chave. Porque é necessário que aquele que... A palavra central aí é aproximar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A gente pegou só a parte da vitória e esqueceu dessa palavra. O segredo das suas vitórias, suas bênçãos, não está no quanto você crê. Porque até o diabo crê mais que você. Mas no quanto você se aproxima. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais positiva e operante será a sua fé. As vitórias não te converterão em alguém que vai abandonar Deus na hora da bênção. Pelo contrário, a gratidão inundará seu coração quando a bênção chegar. Porque o maior propósito da fé é nos aproximar dele. É fazer com que venhamos conhecê-lo de uma maneira que ainda não conhecemos. Mas a gente pegou a fé e colocou como instrumento de vitória e derrota. E a grande pergunta é, e quando não dá tudo certo? E quando o filho morre, quando alguém querido morre, quando a doença chega, quando chega uma doença incurável, quando a gente perde alguém que a gente ama muito antes do tempo. Se você não tem uma fé que te aproximou de Deus, você deixa Ele nessas horas. Porque você converteu a fé no instrumento de vitória. A fé não é um instrumento de vitória, a fé é um instrumento relacional. Essa é a proposta de Deus. Por isso, a maior resposta ao amor incondicional de Deus, nós cremos que Deus nos ama incondicionalmente, amém? O que significa um amor incondicional? Significa algo muito simples. Não importa o que você faça, Deus te ama. Coisa boa, coisa ruim, Ele te ama. Eu acho que isso não muda muita coisa não. Porque a gente pode cair no relaxamento e meter o pé na jaca, né? Transformar a liberdade em libertinagem.
A gente pensa, poxa, quer dizer que se eu vim para a igreja ser fiel, abandonar a balada, deixar de fazer isso, Deus me ama, certo? Mas ama o cara que está fazendo e não deixou do mesmo jeito? Não muda muita coisa não. Por isso que tem algo que eu sempre explico, o amor de Deus é incondicional, mas a intimidade não. A intimidade é relacional. Deus ama a todos, mas não tem intimidade com todos. O Salmo 24, versículo 15, Deus que o Senhor tem intimidade com aqueles que guardam a sua aliança. Deus não revela segredos para todos, para os seus filhos, para aqueles que o amam e o obedecem. Mas o amor incondicional de Deus nos constrange, sim ou não? Muito. E um dia eu fiquei pensando, eu falei, Deus, porque a gente, por mais que a gente entenda ou tenha uma percepção da graça, nós queremos responder a esse amor, não por obrigação, não para compensar, porque não tem como. Mas a gente fica com aquela sensação, o que eu posso fazer, Senhor, né? O que eu posso fazer para honrar esse amor? E um dia orando, o Espírito Santo falou comigo, eu chorei tanto nesse dia. Ele disse assim, a resposta ao amor incondicional é uma fé incondicional. Para você entender, o amor incondicional significa, não importa o que eu faça, Deus vai me amar. Uma fé incondicional diz, não importa o que tu faças ou não faças, eu vou te honrar, eu vou te amar. Isso é uma fé incondicional. Não importa o que aconteça, Senhor, se eu vencer ou se eu perder, eu te amo. Se der certo ou se não der, eu te amo, a glória é tua. Essa é a maior maneira de responder ao amor incondicional de Deus. É fazer o que aqueles meninos lá na Babilônia fizeram, Misael, Ananias e Azarias. A gente chama erradamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, olha rei, a gente não vai se prostrar não. Vai morrer queimado, não tem problema, nosso Deus vai nos livrar. E se ele não nos livrar, fica sabendo que a gente morre, mas não se prostra. Isso é uma fé incondicional. Eu não dependo dos resultados de vitória ou de bênção para amá-lo. Eu amo porque ele me amou primeiro. E essa perspectiva é totalmente relacional, querido. Totalmente relacional, ela não é litúrgica. Porque a gente é tão litúrgico que no domingo que a gente não consegue ir para a igreja, fica em crise. Meu Deus, eu não fui para o culto hoje. Será que eu estou desviado? E é legal, quando os irmãos faltam no domingo, eu ligo na segunda cobrando. Eu não, a pastora que faz isso, né? Mas a gente não atrela isso, né? Ao templo, a liturgia, o culto, a sua relação com Deus. Não, é importante. Se a gente pudesse se reunir todos os dias da semana, seria maravilhoso. Mas nem sempre dá. E quanto maior a cidade, maior a demanda. É difícil, eu já morei em grandes capitais, moro em Salvador, não é tão difícil, né, como São Paulo, Rio, eu vejo que é mais tranquilo nessa questão de locomoção e tudo, é uma cidade que não tem tantas diversidades, mas a gente fica tão religioso, tão apegado a pactos, a cultos, que a gente esquece da relação com Deus. E se a nossa relação com Deus se limita ao domingo, ao culto, a gente entendeu a mensagem errada. Porque no movimento de Jesus, os relacionamentos são a centralidade da nossa existência. Amar a Deus como meu Pai, e a melhor maneira de honrar esse amor é com a fé incondicional. A melhor maneira de honrar esse amor, talvez você nunca tenha escutado essa expressão que eu vou falar agora, mas a melhor maneira de honrar esse amor é amando pela fé. Como é que é? Amando pela fé? Como assim amar pela fé? O maior erro que a gente cometeu em relação ao amor foi acreditar que o amor é sentimento. O amor de Deus não tem nada a ver com sentimento, querido. O amor de Deus é uma expressão de quem Ele é. Deus não é cheio de amor, Ele é o amor. Ele não tem muito amor, Ele é. E o amor só sabe amar, não sabe fazer outra coisa. Por isso, amar pela fé é entender algo muito simples. Tudo no reino de Deus funciona a partir da fé.
Tudo. Não tem nada que não funcione a partir da fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível. Desagradar a Deus é muito fácil. É só não ter fé. Porque tudo, e aí Romanos 14, 27 vai dizer algo mais forte, que tudo que é feito sem fé é pecado. O que é amar pela fé? É entender que amar você não tem nada a ver com o que eu sinto por você. Porque quem socorreu o judeu caído foi um samaritano. E eles eram inimigos. Aquilo ali é a expressão do amor. Na boca de Jesus se traduz da seguinte maneira: faça pelas pessoas o que você gostaria que elas fizessem por você. Isso é amar pela fé. O que é amar pela fé? É perdoar pela fé. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente diz, não estou sentindo vontade de perdoar. Não tem a ver com o que você sente, não. Tem a ver com o que você crê. Sabe por quê? Porque o mesmo capítulo e versículo diz assim, ó, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos, e o castigo que nos traz o quê? Não está falando mais de cura física, está falando de paz. Paz emocional. Por que eu tenho fé quando eu estou sentindo a dor para dizer assim, né? Eu estou sentindo a dor ainda, não estou? Física, o que eu faço? Dor, vai embora em nome de Jesus. Porque pelas pisaduras de Cristo, você espera a dor passar? Ou você exerce fé, sentindo a dor? E por que com a dor da alma a gente não faz isso? Está doendo ainda, né? A ferida, a traição, pois é. Mesmo doendo, da mesma forma que se fosse uma dor física, você vai dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Aleluia! Na hora que você faz isso, você está dando autorização para o Espírito Santo entrar. E começar a restauração, começar o trabalho. Quando você resiste a fazer isso porque você não está sentindo, vai demorar, viu, para sentir. Porque você vai ficar somatizando as coisas. E a maioria das pessoas da nossa geração sofre por interpretação, sabe disso? Interpreta afetos, ações, reações. Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu tive essa semana. Tá filmando, né? Ferrou agora. Vou contar. Nós estivemos essa semana no Clube da Fé. Alguém já ouviu falar do Clube da Fé? Já ouviu? O Clube da Fé é uma igreja de motoqueiros. Galera toda tatuada, de brinco. E aí eu não sabia que eu ia para lá. Olha só a história. Eu não sabia que eu ia lá para o Clube da Fé. Eu vim com a equipe, eles disseram, a gente vai ministrar em uma outra igreja que não é a igreja do Overdose. Eu falei, é. Quando eu cheguei na casa dos líderes do Clube da Fé, dos apóstolos, a apóstola que me recebeu toda a equipe, com muito amor, educação, maravilha, uma hospitalidade extraordinária. Perguntei pelo marido dela e o apóstolo, ele não acorda agora não, só acorda muito tarde, porque ele dorme muito tarde, tal. E quando ele acordou, ele desceu, ele teve um acidente agora de moto, quebrou o pé, né? Aí ele desceu de muleta, tal, sentou, todo tatuado, 2 brincos, um cada orelha e tal. E aí, eu não tenho problema nenhum com isso, né? A história que eu estou contando não é pela aparência física deles. Mas há anos atrás, alguém me falou desse cara, e não me falou bem dele. Devido à aparência, devido às tatuagens, disseram assim, nada, ele foi um homem de Deus, mas ele está desviado. Está afastado. E aí quando a gente começou a conversar, eu descobri que a pessoa que me falaram, era a pessoa que estava na minha frente. E eu aprendi um princípio em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 falando do Messias, diz que o Messias não julgaria pelo ouvir dos seus ouvidos, nem pelo ver dos seus olhos. Mas o Messias faria o julgamento pela reta justiça. Então quando alguém diz assim, fulano não presta, eu não acredito. Eu digo, eu preciso ter a minha experiência, ainda que ela seja trágica. Porque aí eu vou dizer assim, não presta mesmo não, você tinha razão. Mas até me aproximar, até me relacionar, eu não faço nenhum julgamento. E aí à noite nós fomos para o Clube da Fé. Bem diferente. Estilo aqueles bares americanos de motoqueiros, muito legal, gostei do ambiente. E ele abriu o culto de uma maneira muito louca. E aí galera, quem veio para adorar a Deus pode ficar, quem não viu a porta ali, ó, pode sair, vazar antes que eu bote para fora. Quero ninguém mexendo no celular na hora do culto, porque o espaço de culto tem que ser respeitado, tá ligado? Se eu pegar,
Boto para fora. Botei 2 semanas passadas para fora. Então, hoje eu não estou fazendo nada mesmo, que o que vai fazer tudo é eles. Vou ficar sentado ali só de olho. Viu? Na hora do louvor não quero ninguém sentado, senão eu vou lhe levantar aí. A não ser que você esteja doente ou com a criança no colo. Reverência na presença de Deus, viu? A gente está aqui para adorar a Deus. Vamos orar. Deus, é o seguinte, essa galera está aqui por ti. Essa galera doida veio aqui por sua causa. Nessa noite o Senhor faz isso. Se o Senhor fizer, essa galera vai te louvar, vai te exaltar. E eu fiquei olhando aquilo. E começou a adoração e Deus começou a operar ali naquele ambiente. Começou a mover de maneira extraordinária, gostoso. Uma presença. E aquele homem lá de brinco, de tatuagem, adorando a Deus com todo o seu coração, chorando. E Deus me deu uma palavra para ele sobre paternidade, eu entreguei. Mas ali, naquele lugar que muitos irmãos passariam mal, Jesus está lá. Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido, irmão. E aí Paulo vai dizer que quando o evangelho é pregado de coração, vai ter várias maneiras pelo qual ele vai ser pregado. Então, a gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm julgado muito e têm amado pouco. Sabe por quê? Porque elas transformaram o amor em sentimento. O amor temos que amar pela fé. O que é amar pela fé, irmão? É não olhar a sua aparência, não olhar quem é você, o que você fez. É olhar para você em amor, enxergar você no Senhor. E no projeto de Deus, todos são amados. E a maneira de honrar isso é entendendo que eu honro e eu provo o meu amor por Deus quando eu amo vidas. Nós temos um ministério que cuida de homossexuais. Há 15 anos eu faço isso. Quando eu comecei, ninguém fazia. Eu já tenho um monte de gente que faz. Eu comecei há 15 anos atrás. Como foi que eu comecei? Deixa eu te contar a história. A religião, ela é muito sutil. A gente tem uma facilidade. 2 coisas que nós brasileiros temos a facilidade de nos tornar sem perceber. Idólatras. Que está na nossa raiz espiritual. A gente às vezes não idolatra mais uma entidade, mas idolatra homens, cantores, atores e por aí vai. Time de futebol, por aí vai. Idolatra mesmo. É uma facilidade que a gente tem de ser idólatra. E a outra é ser religioso. Nossa, a gente tem uma facilidade de ser religioso demais. É muito sutil a religiosidade. Ela nos pega sem a gente perceber. E aí eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei e Jesus me pegou e foi de vez mesmo. E eu comecei a evangelizar e tal, e uma das primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus foi um homossexual. Ali Deus já estava sinalizando meu ministério, eu não sabia. Ele tinha AIDS, foi curado. Hoje é casado, conheço ele até hoje, a família dele, até hoje. Tem mais de 26 anos que está no Senhor. Só que eu fui me envolvendo com a igreja e fui me tornando religioso. Chegou uma época que eu passava pelos homossexuais e eu fazia: sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido. Só faltava se benzer, né? E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive há 16 anos atrás. Eu estava num dos momentos daqueles de quebrantamento, sabe? Quando Deus pega você. Aqueles momentos intensos mesmo, que você mistura catarro com lágrima. Aqueles momentos assim que quem nunca teve tem que ter um dia, porque senão você não sabe o que é bom não, irmão. É aqueles momentos que você esquece a ética. Você grita, você chora, as irmãs estragam a maquiagem, é uma coisa linda. Né? Aqueles momentos que Jesus pega você de jeito, irmão, que é um negócio maravilhoso demais. Eu estava num desses momentos de quebrantamento, e aí eu comecei a falar. Nesse momento a gente fica emocionado, empolgado, né? Porque você falar para Jesus: eu te amo, meu Deus. E aí a decepção, o Senhor disse para mim: você não me ama não. Aí eu levantei a sobrancelha, né? Quando algo está errado eu faço assim, né? Eu disse: como, Senhor? Eu te amo, Senhor. Você não me ama não. Bom, uma coisa é alguém falar que você não ama Deus, outra coisa é o próprio Deus falar para você que você não ama Ele, né? Aí eu comecei a ficar em crise, né? Falei: deve ser Satanás, não é possível. Querendo te impedir. Está repreendido, em nome de Jesus. Senhor, eu te amo, o Senhor me ama, eu te amo, Senhor, você não me ama, filho. E aí eu resolvi perguntar por quê, né? Por que o Senhor está dizendo que eu não te amo? Porque você não ama o que eu mais amo. E o que o Senhor mais ama? Eu amo vidas. Então você se enganou. Porque eu amo vidas. Ele disse: não todas, você faz acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas.
Aí eu caí na bobagem de perguntar quem eu não amava, né? Sim, senhor, quem é que eu não amo? Você não ama os gays. Você não ama os homossexuais. Como não dá para mentir para Deus, eu já fui logo falando, é verdade, amo mesmo não. Amo não, senhor. Não do jeito que o senhor ama. Eu amo um pouquinho, né? Mas não amo assim não. Ele disse, pois é. Seu amor por mim não é verdadeiro. Como eu estava convencido de que Deus estava certo e eu estava errado, eu comecei a me render, né? E disse assim, Senhor, e como é que eu faço para amá-los? Me ensina. Ele disse, eu vou te ensinar, você quer? Eu disse, quero. Então se prepare que eu vou te ensinar. Primeira lição que Deus me ensinou sobre amor. Não dá para amar de longe. Só dá para amar de perto. Sabe o que começou a acontecer? Eu ia pregar nas igrejas, as pessoas vinham conversar comigo. Primeiro foi num retiro que a gente fazia, do Radicais Sobrenaturais. Aí veio um garoto conversar comigo. Posso conversar com o senhor? Eu falei, posso. Eu tenho uma coisa para contar para o senhor que ninguém sabe. Eu já sabia o que era. Filho de pastores. Ele disse, eu sou gay. Aí eu, sim. E Deus mandou eu contar isso para o senhor, porque ele disse que o senhor vai me ajudar. Eu disse, tá. Ok. E agora, o senhor vai fazer o quê? Eu disse, eu posso orar? Aí fui orar, chamei minha esposa, contei, elas, vamos seguir o que Deus falar. A direção de Deus foi a gente levar aquele garoto para morar conosco, na nossa casa, para cuidar dele. Nossos filhos eram pequenos, né? Eu sou casado com Rose há 23 anos, minha mulher, a mulher da minha aliança. Temos uma filhinha de 5, né? Não é uma filhinha de 5 anos, é uma filhinha de 5 filhos. Né? Na nossa filhinha de 5 tem 4 meninas e um menino. E nessa época, Daniela, minha primogênita, tinha 11 anos, eu acho, 11 anos. 21, não, tinha menos. Tem uns 10 anos, 12 anos por aí. Tinha uns 9 anos. E nós começamos a preparar a nossa casa. Foi a primeira pessoa que a gente cuidou dentro da nossa casa. Deus restaurou a vida desse jovem, hoje ele está no Senhor. Depois disso foi um caminho de restauração. Chegou a época que morava 3 com a gente, 4. E a gente foi cuidando. E hoje alguns deles são pastores, outros estão casados. Meninas que não queriam saber de homem, hoje são mães, esposas, totalmente femininas. Homens que são másculos, porque a gente trabalha desde a libertação até a restauração da postura. E foi onde eu aprendi mais sobre amor. Foi cuidando de homossexuais. Porque eu descobri algo que é muito forte. A maior causa dos distúrbios sexuais, não estou falando só da homossexualidade, não tem a ver com abuso. Tem a ver com paternidade. Eu não conheço, pelo menos no meu cuidado, pode ser que exista, dos que eu cuidei, um que tivesse uma relação boa com o pai, figura masculina. E isso destrói, por quê? Porque a paternidade, ela gera identidade, propósito e destino. Por isso, para cuidar deles, eu tinha que cuidar como pai, não como pastor. E no meu cuidado deles como pai, eu fui aprendendo sobre o amor de Deus de pai. Porque tinha vezes que eles aprontavam, depois de 6 meses de liberto, e aí eu ficava com raiva e Deus dizia assim, vai fazer o que agora? Aí Deus falava, quando você erra, eu faço o que contigo? O Senhor me perdoa, aí tu não vai perdoar não? Você vai abraçar ele, vai perdoar ele, vai continuar cuidando dele. Isso foi quebrando meu coração, foi tirando o orgulho. Eu fui descobrir que não tem como amar sem tocar nas feridas, sem se sujar com a pus, sem sentir o mau cheiro do pecado. E que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão em Deus. E que a base do nosso amor não tem que ser a resposta das pessoas. Porque muitas vezes a resposta vai ser ingratidão. Muitas vezes a resposta vai ser rebeldia. Não é a resposta das pessoas que me leva a amar. É o amor que ele tem por mim que me leva a amar. E quando nós voltarmos a entender isso como igreja, querido, a gente vai entender que teve um problema na igreja, a melhor opção não é sair da igreja não. É amar.
E se não está conseguindo amar o irmão, começa a amar pela fé. Primeira coisa, compra um presente para ele. Porque se tivesse tudo bem, você ia dar um presente. Irmão, lembrei de você, trouxe um presente aqui. A Bíblia diz que o presente dado na hora da afronta aplaca a ira. Foi assim que Jacó foi se encontrar com Esaú. Estratégia. Levou um monte de presente. Falou, quando eu encontrar ele, aqui os presentes. Graças a Deus, Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. E não precisa, Esaú nem quis os presentes, mas é uma estratégia. Amar pela fé é entender que Deus nos amou pela fé. Porque acreditar em nós, irmão, isso é fé demais. Irmão, eu não sei você, mas eu já vi momentos na minha fé que até eu desacreditei de mim. Eu disse, Deus errou, eu não sou pastor não. O negócio de ser crente não é para mim não, eu vou desviar, vou cair no mundo de novo, porque eu não tenho jeito não. Aí vi o Senhor, eu te amo, meu filho. É grande a obra na sua vida. E aí eu começava a ouvir a voz de Deus e voltava. E diz, não, Senhor, o Senhor está certo, quem está errado sou eu. Então nessa noite eu quero que você guarde isso no seu coração para a gente orar. Família. Igreja não é uma instituição religiosa. Igreja é uma instituição de família. Porque Deus nunca pensou num templo físico. Ele nunca pensou num culto litúrgico. Ele sempre pensou num relacionamento de amor. Por isso, quando Adão caiu, ele continuou indo se encontrar com Adão no mesmo lugar. Quem não estava lá foi Adão. E ele não virou as costas e foi embora, ele foi buscar Adão. Porque não tem a ver com o que eu faço certo ou de errado. Tem a ver com o que ele me fez por mim. O amor de Deus é incondicional. E eu quero viver uma fé incondicional. Amar da mesma maneira, com essa fé incondicional. Amar pela fé é entender que o amor é a essência de Jesus. E é esse amor que vai fazer você crescer. Se a gente não entender isso, irmãos, a gente vai passar anos e anos na igreja e não vai sair do lugar. E Deus não quer isso para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Senhor Jesus querido, nós te louvamos nessa noite. Reconhecemos que é a tua graça que nos mantém de pé, que é o teu amor que nos sustenta. Obrigado pela tua voz essa noite, Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. E o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. E nós não queremos ser irresponsáveis com a tua voz. Nós queremos ser responsivos, Pai. Queremos responder à tua voz. Queremos que a nossa vida justifique aquilo que nós acreditamos. E nessa noite nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós ignoramos os relacionamentos, que nós ignoramos pessoas por causa de opiniões pessoais, ou por situações que às vezes, Senhor, são tão bobas, e que o Senhor faça com que esse amor que já está derramado em nosso coração, pois a tua palavra diz em Romanos que o Senhor derramou amor em nosso coração, que esse amor flua através das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes, que possamos honrar a Ti como Pai, que possamos honrar os nossos pais espirituais, que possamos honrar os nossos irmãos, Senhor, vivendo uma vida onde o Evangelho seja um testemunho de amor, não somente um testemunho de milagres, de ações sobrenaturais, mas que a maior ação sobrenatural que venhamos ter seja a unidade no Espírito, Pai, onde o Senhor será glorificado em tudo que fizermos. Pai, nós te pedimos que o Senhor resgate o nosso coração. Todas as vezes que a gente estiver se afastando do princípio, do propósito, resgata o nosso coração, Senhor. Não nos deixe se afastar, não nos deixe se distanciar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome, Jesus, que faça o Teu nome ser exaltado acima de qualquer situação. Te louvamos nessa noite, bendizemos a Tua palavra, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não pode dar um aplauso a Jesus? Quantos foram abençoados essa noite? Solta um beijo para ele. Obrigado, Jesus. É pecado sequestrar? Deixa eu ficar aqui o mês todo aqui pregando. Deus perdoa, tu falou? Eu sempre falei para ele que ele é apóstolo para as nações. As nações têm que saber disso. Não é só Colômbia e Argentina, não. As nações. Amém?
Eu sempre falei na igreja que religioso fala coisa, fariseus eu nunca levo em conta. As pessoas postam coisa, eu nem coloco nada escrito. Essa semana alguém colocou assim, estão fazendo igreja como discoteca. Mas ele falou, vontade de Deus no céu seja feita na terra. A irmã teve uma experiência que eu falei domingo aqui. Por que tem dança na igreja? Porque no céu, Jesus veio de lá. Alguém sabe que ele veio de lá? Tem dança e música. A irmã teve uma experiência com isso. Ela não contou hoje não, contou um domingo bem cheio a igreja, para vocês entenderem esse testemunho. Aí nós temos aqui dança e música sim. O fariseu não manda nada em nossa vida, ele pregou isso aqui. Eu nunca fui religioso, nem gosto de ser, graças a Deus. Amém? Eu trabalhei no inferno, o turismo é inferno. É bonito para quem não entende, é bonitinho, arrumadinho, falando idioma, né? O turismo é inferno. Você convive com o diabo, faz um pedido, vem um diabo, uma motocicleta, rapidinho, entrega rapidinho seu pedido. Tem muito pecado. Eu nunca gostei de ser religioso, eu falei, Jesus, se um dia for envergonhado, teu nome me leva antes. Teu nome é precioso para mim. Não meu nome Nogueira, não, teu nome. O nome de Jesus. Esse irmão, eu me apaixonei por ele, o Santos. Encontrei com ele no caminho, o Santo, lá, pregando lá. E eu tive a honra dele, vamos ligar esse homem. Deus revelou para ele que eu era um apóstolo de verdadeiro. Eu tive várias propostas para deixar o Roy. Não para ganhar dinheiro, não. Só para me desviar do propósito que ele me chamou para fazer. Eu nunca quis. O Roy é estranho, com pimenta muito ruim. Muita coisa, mas eu não como pimenta, não. Mas a comida que ele come, eu como. É a palavra de Deus. Melhor tempero que existe. Amém? Esse é o pastor, profeta e apóstolo santo. Eu chamo de Santos, conhecido como Santos. Primeiro João dos Santos, Joado, amado de Deus. Esse nome significa, né? Parece nome feio, mas não é não. É muito precioso esse nome. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo. Pai, obrigado por essa noite. Senhor, tinha preparado isso antes da fundação do mundo e nós te louvamos porque se cumpriu nesse dia. Queremos nesse momento estar no partir do pão e te louvar pela comunhão, pelo entendimento dos relacionamentos da tua igreja. Que o Senhor possa depois conduzir os teus filhos guardados, protegidos, livres de todo tipo de mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e a doce comunhão do nosso querido amigo Espírito Santo seja com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Um beijo santo no seu irmão, amém?